Mateus, capítulo 9, verso 9. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, na medida em que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e considerando especialmente esses capítulos seguintes ao Sermão do Monte, nos quais Mateus registra várias obras extraordinárias, vários portentos, vários milagres que o Senhor Jesus realizou, curando pessoas de doenças naturalmente incuráveis e manifestando o seu poder e a sua autoridade sobre as próprias forças da natureza, sobre as forças espirituais do mal e sobre as forças espirituais do mal. É bom lembrar que a maior obra, a obra mais extraordinária e mais sobrenatural que pode ser realizada na face da terra, não é a cura de enfermidades naturalmente incuráveis, nem a autoridade sobre as forças da natureza ou sobre as forças espirituais do mal, mas é a obra sobrenatural da conversão de um coração pecador. Essa é uma obra, meus irmãos e irmãs, que só pode ser realizada por meio do chamado eficaz do Espírito Santo de Deus, pela instrumentalidade da pregação da palavra, pela instrumentalidade da palavra do Senhor. Repito, a obra da conversão, a obra da regeneração, convencer um pecador da sua iniquidade, do seu pecado, e conduzi-lo a Cristo, em submissão a Ele, em obediência à sua palavra, é uma obra que ser humano nenhum pode realizar, e que na realidade demandou de Cristo, o nosso Salvador, um esforço muito maior do que o esforço demandado para curar enfermos, para repreender tempestades e para expulsar demônios. Para que um só pecador pudesse ser redimido das suas iniquidades e dos seus pecados, seria necessário que o Filho de Deus encarnasse, abdicasse da glória eterna, viesse a esse mundo, assumisse a nossa natureza humana, fosse obediente até a última vírgula, o último tio da lei de Deus, a lei de Deus. E mais do que isso, fosse necessário que ele derramasse o seu sangue e morresse em nosso lugar na cruz do Calvário. A salvação de um pecador requer, portanto, meus irmãos, a morte expiatória, salvadora, redentora de Cristo na cruz. Requer o chamado externo do Evangelho, através do anúncio, da pregação, da palavra de Deus. E requer mais ainda, exige o chamado eficaz do Espírito Santo de Deus, sem o que nem a obra redentora de Cristo, nem a pregação do Evangelho podem redundar na conversão e na salvação de um pecador. E, meus irmãos e irmãs, nós temos um exemplo desses registrado nessa pequena porção do Evangelho de Mateus que nós acabamos de ler, onde lemos que, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me, e ele se levantou e o seguiu.
Os irmãos têm acompanhado a nossa exposição do Evangelho de Mateus, lembram que estivemos aqui considerando aquela primeira série de 3 milagres, de 3 curas que o Senhor Jesus realizou. Depois, os custos de seguir a Cristo. E depois, os outros 3 milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou, que Mateus agrupou e que estivemos considerando nos 3 domingos anteriores. O milagre que demonstra a autoridade e o poder de Cristo sobre as forças espirituais do mal, sobre as forças da natureza, acalmando aquela tempestade no mar da Galileia, que demonstra a autoridade e o poder de Cristo sobre as forças espirituais do mal, quando ele expulsou aquela legião de demônios que oprimiam e tornavam miserável a vida daqueles 2 endemoninhados nas terras gadarenas. E no domingo passado, tivemos oportunidade de considerar, chamando a atenção dos irmãos para a cura daquele paralítico em Cafarnaum, aonde a ênfase é colocada não tanto sobre a sua cura, mas no poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo para perdoar pecados. Tudo isso chamando a atenção para o fato e demonstrando que, de fato, aquele filho de carpinteiro que pregava com tanta autoridade e realizava tamanhas obras não poderia ser outro senão o Messias prometido, o Salvador de Israel, a segunda pessoa da Trindade, o Salvador do mundo. E nesse episódio, meus irmãos, nesse versículo 9, nós encontramos esse relato tão breve, tão condensado, tão sucinto mesmo, da conversão de Mateus. Não se trata apenas de um chamado para o apostolado. Trata-se, sim, de um chamado para ser discípulo de Cristo, para ser um seguidor do caminho. Isto é, trata-se da conversão, da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus, que convence as pessoas da sua iniquidade e as conduzem a Cristo e faz dessas pessoas seguidores verdadeiros, genuínos do caminho ou do Senhor Jesus Cristo. E vemos nesse versículo e nessa forma tão sucinta, descrevendo a conversão de Mateus, o próprio autor desse evangelho, a sua própria modéstia. Ele poderia ter dedicado aqui um espaço bem maior ao registro da sua própria conversão, mas não o fez. Ele poderia ter narrado a sua conversão de uma maneira estupenda, mais ou menos como nós vemos os testemunhos serem dados das conversões das pessoas, como eles falam tanto e exaltam a sua própria iniquidade, antes de serem alcançadas pelo Evangelho, aquela transformação maravilhosa efetuada na sua vida, como se quando se confiaram a Cristo, mas ele não fez nada disso. Muito pelo contrário. Disse apenas que, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que era ele, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Como os irmãos têm acompanhado, podem claramente perceber que Jesus se encontrava aqui na cidade de Cafarnaum. Ele havia atravessado o mar da Galileia, tinha ido para a terra dos Gadarenos, aonde havia expulsado aquela legião de demônios que havia tomado conta daqueles 2 endemoninhados. Mas as pessoas ali estavam mais interessadas na economia da região, na criação de porcos, do que na obra redentora, libertadora e salvadora de Cristo, e rogaram que ele fosse embora dali, que ele os deixasse. E depois Jesus fez isso. E ele pegou o barco, retornou, atravessou novamente o mar da Galileia, retornando ali para a sua cidade, ali para a sua região, a sua cidade, onde havia curado
o paralítico, como consideramos aqui no domingo passado. E é nessa condição e nessa situação, nessa circunstância, que se dá a conversão, o chamado de Mateus. E é interessante, irmãos, observar que os 3 evangelhos, chamados de sinópticos, porque relatam os episódios, a vida de Jesus e a sua obra redentora, de uma maneira muito semelhante, pela mesma ótica, pelo mesmo prisma, o evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos apresentam e relatam a conversão de Mateus logo após a cura de um paralítico em Cafarnaum, a cura desse paralítico. Nem todos os evangelhos narram os episódios da vida de Cristo numa ordem cronológica. E Mateus é conhecido por ser um dos evangelistas que organiza o seu evangelho nem tanto por uma ordem cronológica em que os eventos aconteceram, mas mais em uma ordem lógica. Por isso que ele agrupa aqui, logo após o Sermão da Montanha, nesses capítulos seguintes que nós estamos considerando, o registro de vários milagres que o Senhor Jesus realizou, com o propósito de demonstrar a sua autoridade, não apenas sobre a enfermidade, mas demonstrar também a sua autoridade sobre as forças da natureza e sobre as forças espirituais do mal. Mas, apesar disso, em todos esses 3 evangelhos, nós encontramos o registro da conversão de Mateus, logo após a cura do paralítico em Cafarnaum, aonde se enfatizou o poder e a autoridade de Cristo para perdoar pecados. Parece que é como se Mateus estivesse dizendo assim, quem sabe os outros evangelhos seguiram aqui o evangelho de Mateus. Muitos acham que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e que Mateus e Lucas dependem do evangelho de Marcos, mas isso não é uma questão absolutamente definida. Mas é bem provável, é bem possível que Mateus tenha como que inserido aqui, registrado aqui, feito aqui o registro da sua vocação, da sua conversão, como que para ilustrar aquilo que ele vinha dizendo, como que para dizer mais significativo do que a conversão de um paralítico, perdoe, a cura de um paralítico, ou mesmo a conversão de um paralítico, foi a minha conversão. A conversão de um homem até o pescoço, envolvido com dinheiro, com a corrupção, muito própria e muito característica do exercício da sua função, de coletor de impostos, de publicano. Uma observação, meus irmãos, antes de entrarmos mais propriamente no texto, de respeito ao nome de Mateus. Nesse evangelho, no evangelho de Mateus, ele é chamado de Mateus. Nos outros 2 evangelhos, em Marcos e em Lucas, ele é chamado de Levi. No capítulo 2 de Marcos, nós lemos que quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E em Lucas, no capítulo 5, a passagem paralela à passagem que nós estamos considerando, nós lemos que, passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe, segue. O que não é de estranhar, porque, na realidade, não era incomum que os judeus tivessem 2 nomes, ou fossem conhecidos por 2 nomes. Há vários outros exemplos, como, por exemplo, Tomé, que também era chamado de Dídimo, como Natanael, que quase certamente também era chamado de Bartolomeu. Mas, às vezes, as pessoas, os apóstolos de Cristo e outros, tinham outro nome, porque quando convertidos, eles adotavam um outro nome, e às vezes Jesus mesmo lhes concedia um outro nome, como foi o caso de Simão, que passou a ser chamado por Jesus de Pedro. E não é improvável que Levi, o filho de Alfeu,
o publicano, tenha recebido o nome de Mateus e que Jesus mesmo lhe tenha concedido esse nome, e ele passou a usar o nome de Mateus. Eu digo isso especialmente pelo significado do nome de Mateus, que na realidade significa dom de Deus. E Mateus era isso, um dom de Deus, um presente de Deus para a igreja, utilizado ricamente, de uma forma abençoadora por Deus, com os dons que Deus havia lhe concedido, para fazer o registro desse evangelho que tem sido utilizado pela graça de Deus e pelo Espírito Santo de Deus para a condução de milhares de pessoas ao conhecimento salvífico do Senhor Jesus Cristo. Ele foi, de fato, um dom de Deus. Mas eu quero, então, chamar a atenção dos irmãos para esse versículo tão precioso da palavra de Deus, narrando a conversão de Mateus, exatamente sobre esse tema, a conversão de Mateus, ou o chamado de Mateus. E quero chamar a atenção dos irmãos com relação ao chamado de Mateus, ou à conversão de Mateus, em primeiro lugar, para o fato de que ela foi inesperada e surpreendente. Como, na realidade, meus irmãos e irmãs, costuma ser essa obra regeneradora, essa obra salvadora, essa obra de conversão realizada pelo Espírito Santo de Deus. Diz o texto que Jesus estava apenas de passagem junto ao mar, para ir ali junto ao mar. Os irmãos, aqui não diz isso, para ir ao mar, mas os outros evangelhos deixam claro que Jesus, então, estava indo em direção ao mar, aonde anteriormente ele se encontrava, ali na praia, no mar da Galileia, ali na borda do mar, aonde se desenvolvia uma atividade econômica da pesca, e havia sempre muitas pessoas, e Jesus, então, estava saindo, como lemos em Marcos, de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e os ensinava quando ia passando e viu Levi, filho de Alfeu. Ou como lemos no Evangelho de Lucas, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi. E quem lê, quem faz a leitura desse registro da conversão de Mateus, não pode deixar de perceber que parece alguma coisa assim inesperada, parece uma coisa ocasional, parece que foi obra do acaso. Jesus está passando ali diante daquele homem que estava sentado no local onde se coletavam os tributos, os impostos daqueles que passavam ali por uma via importante que ia da Síria para o Egito. Cobrando impostos pelas mercadorias que ali passavam a serviço do Império Romano, que subjugava a nação de Israel. Esse caráter mais ou menos inesperado e surpreendente da conversão de Mateus fica evidente também pelo fato pelo local onde Mateus se encontrava. Ele não encontrava na igreja, como nós nos encontramos aqui, a palavra de Deus sendo anunciada, exposta, e as pessoas aqui reunidas exatamente com o propósito de ouvirem a pregação e a exposição do Evangelho. Não, ele estava no trabalho dele, na coletoria, desenvolvendo ali a sua função, desenvolvendo ali as suas atividades. O caráter surpreendente da conversão de Mateus fica evidente pelo fato de que ele era um publicano. Não era coisa boa ser um publicano. Era pior do que dizer que era um político hoje em dia. Uma vez que o exercício dessa atividade tão nobre que é a política, no nosso país pelo menos, encontra-se tão associada com a corrupção, com a usura, com a desonestidade, essas coisas, que muitas vezes, até às vezes de forma indevida, se associa a política com a corrupção e com essas coisas, e muitas vezes, não injustamente, porque muitos políticos acabam sendo isso mesmo sugerido pelo nome.
um publicano, e Mateus era um publicano, aqui não é mencionado, mas como já vimos, isso é mencionado por Lucas, aonde nós lemos que, passando dessas coisas, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria. E mesmo o próprio Mateus, no capítulo 10 do seu evangelho, no versículo 3, na lista dos 12 apóstolos, ele se identifica como Mateus, o publicano. Isso significa que ele era conhecido pela sua atividade, pelo exercício da sua função. Era Levi, não apenas o filho de Alfeu, mas era Mateus, o publicano. Era Levi, o publicano, Mateus, o publicano. Ou pelo menos ele se identifica e associa para explicar, na realidade, quem ele era. E, meus irmãos, essa era uma atividade terrível. Era terrível. Na realidade, as pessoas que exerciam essa atividade eram muito mal vistas pelos judeus. Eles eram judeus, eram hebreus, e eram convocados, chamados pelas forças dominadoras do Império Romano para coletar impostos, e muitas vezes impostos dos próprios hebreus, dos próprios judeus. Eram impostos altos, não altos como os que são cobrados atualmente aqui no nosso país. Eu estive verificando, eu achei até que era bem razoável. Os 10% cobrados dos que passavam, os outros 5%, comparado com a carga tributária no Brasil, até que não era tanta coisa. Mas eles eram odiados pela população local, porque eles eram agentes. Ninguém gosta de quem cobra imposto, né? Ninguém gosta do leão do imposto de renda, ninguém gosta de pagar imposto. E imaginem naquelas circunstâncias para forças dominadoras. Mas, na realidade, não apenas por essa razão, mas a classe, os publicanos, os coletores de impostos, eles eram odiados e eram mal vistos, porque, em grande medida, eles eram corruptos mesmo. A história lá deixa claro isso. Eles moviam com dinheiro, cobravam, estabeleciam taxas, cobravam mais do que deviam, ficavam com o que não deviam também, geralmente acumulavam riquezas, eram pessoas muitas vezes usurárias, às vezes opressoras também. Então era uma classe de pessoas, meus irmãos, um ralé mesmo, muito mal considerada pelos judeus. Ser um publicano não recomendava a ninguém para o convívio, para me ser um amigo, de ter como amigo no povo judeu, para alguém tê-lo como amigo no povo judeu, e assim por diante. E, portanto, nos surpreende, meus irmãos, que Jesus passando, nós lemos que ali mesmo, naquelas circunstâncias, sendo Mateus quem era, nós lemos. Às vezes a gente não observa tanto essas pequenas expressões bíblicas que deveriam ser observadas. Jesus viu Mateus. É provável que Jesus tivesse visto Mateus outras vezes. Ele trabalhava ali, Jesus morava em Cafarnaum. É muito possível e provável que Mateus, é quase certo que Mateus já tinha ouvido Jesus outras vezes, certamente conhecia a sua fama e as obras que ele vinha realizando, mas agora Jesus viu Mateus de uma forma diferente. Ele viu Mateus como ele era, com toda a sua natureza, com toda a sua pecaminosidade, mas viu Mateus também com relação, na perspectiva daquilo de quem ele poderia ser transformado e do grande bem que Jesus poderia fazer dele, e como ele poderia ser utilizado com vistas à promoção do seu reino, com os dons que ele tinha, com as habilidades e as capacitações que ele tinha, porque um publicano era capaz de fazer contas, era capaz de escrever, tinha cultura, geralmente conhecia o idioma, o grego, claro, o hebreu, o hebraico, poderia provavelmente, no caso dele, conhecer o latim também. Então, era uma pessoa habilitada, uma pessoa com relativa cultura, capacitada, e de fato demonstrou-se tal
registrando, escrevendo o Evangelho como o Evangelho de Mateus. Mas Jesus viu ali Mateus, contemplou. Aparentemente, poderíamos pensar a uma obra ao acaso, nessa chamada inesperada, de uma maneira surpreendente, no exercício de uma atividade pouco recomendável, mas ele ali naquela condição e naquela circunstância, de modo surpreendente, apesar da sua condição desprezível para a maioria dos judeus, Jesus atentou para ele, focalizou nele os seus olhos e o viu de uma maneira especial. Conclusão, irmãos, com relação a essa observação do caráter inesperado e surpreendente do chamado da conversão de Mateus. Não existe acaso, nem situação, nem condição humana que Cristo não conheça ou da qual ele não possa salvar e não possa utilizar para a promoção do seu reino e para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. E a conversão de Mateus chama atenção para isso, focaliza isso. Não importa aonde ele se encontrava, não importa a sua atividade, não importa se tudo estivesse de passagem, não importa o caráter desprezível da sua função, ou se ele era, como provavelmente era, corrupto no exercício da sua atividade, não interessa nada disso. Jesus o viu, focalizou nele, o atentou, e nós veremos o restante da história. Portanto, o chamado de Mateus, meus irmãos, foi inesperado e surpreendente, mas esse registro mostra também, enfatiza também, como foi simples e eficaz. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso, que os irmãos observassem esse caráter que nós podemos chamar de simples, mas ao mesmo tempo eficaz, do chamado da conversão de Mateus. Quando eu digo simples, eu quero dizer que não há aqui ritos, como a Igreja Católica aprecia, nem cerimônias, não há música, não há apelos, não há imposição de mãos, não há artifício nenhum, não há milagres. Jesus realizou muitos milagres, mas aqui não há, nessa circunstância, nessa ocasião, não houve o registro de milagres, não há pompa, não há emocionalismo, não há nada disso, nada disso. Jesus simplesmente olhou para Mateus e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Tão simples como isso, tão eficaz como isso. Apenas a palavra de Cristo, segue-me, acompanhada do chamado eficaz do Espírito Santo no coração de Mateus, fez com que ele levantasse. Não foi mágica, não foi como se ele agora entrasse em transe, não. Foi o Espírito Santo de Deus aplicando aquela palavra de Cristo de maneira eficaz, como só o Espírito Santo de Deus pode fazer no seu coração. De maneira tão singela e simples. Apenas a palavra de Cristo e a ação do Espírito Santo no seu coração produziram aquele resultado positivo, eficaz. E diz o texto que ele imediatamente se levantou. Mateus não registra, mas Lucas registra que ele deixou tudo. Lemos assim em Lucas: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Imediatamente, Mateus atendeu à voz de Cristo e ao chamado eficaz do Espírito Santo, levantou-se da coletoria, abriu mão do seu emprego. Já nunca mais nós vamos ver Mateus na coletoria. Nós vamos ver pescadores a quem Jesus chamou ainda pescando outras vezes, mas nós não vamos ver mais Mateus na coletoria. Tão está associada a sua atividade com a corrupção, quando Jesus o chamou e o chamou para ser o seu apóstolo, que ele então certamente deixou mesmo a sua atividade, o que não significa que necessariamente quando nós nos convertemos devemos abandonar as nossas profissões, as nossas atividades, mas algumas precisam ser abandonadas, sim. Algumas precisam ser, quando elas não são legítimas, quando elas não são justas, quando elas não são honestas,
quando elas não produzem o bem, quando Jesus chama, é preciso abandonar. E ele deixou tudo e então imediatamente seguiu a Cristo. É impressionante, não apenas como Mateus vê Jesus, é impressionante quem era Mateus para que Jesus focalizasse nele e o chamasse para ser um apóstolo. E é impressionante também, meus irmãos, como Mateus respondeu de forma positiva, eficaz, imediata, àquele chamado de Cristo pelo seu Espírito. Ele não disse, como aquele outro discípulo acerca do qual nós já estudamos, quando Jesus o chamou, ele disse, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Nada, ele não disse nada disso. Não colocou nenhum empecilho. Não disse, espera aí, deixa eu primeiro resolver essa questão, deixa eu ter um encontro lá com meus patrões romanos e resolver essa questão, quem sabe eles vão me conceder aí uma aposentadoria ou uma licença sem vencimento e tal, eu vou... Não, nada disso, nada. Ele simplesmente se levantou, deixou tudo e o seguiu. Que coisa singela, que descrição singela, mas que descrição significativa, irmãos e irmãs, e impressionante da resposta de Jesus ao chamado de Cristo. É óbvio que, à luz do ensino bíblico geral, nós devemos concluir que Mateus se arrependeu dos seus pecados, ele creu em Cristo. Muito provavelmente ele já havia ouvido a Cristo, como mencionei, habitando ali em Cafarnaum, aonde Jesus estava habitando, pregando, ensinando, realizando milagres, obras, portentos. E não é improvável que aquele homem estivesse ali sentado na coletoria, mas a sua cabeça estivesse refletindo sobre aquele homem, sobre a sua condição, sobre a situação, quem sabe como Paulo, recalcitrando contra os aguilhões. Não era improvável. Mas estivesse ele já lutando contra os seus pecados, contra as suas iniquidades, pensando quando subitamente quem aparece à sua frente, Jesus, e fita nele os olhos, e chama-o e diz, segue-me, e então ele levanta e segue. Ou então, como nós sabemos que Cristo pode fazer isso, o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, de uma maneira imediata, sem necessário muito tempo, Jesus imediatamente, pela sua palavra, pode realizar essa obra. Mas seja imediatamente, ou leve um tempo, e às vezes leva um tempo longo, há registro de conversões que duraram meses e anos, até que elas finalmente vieram a ocorrer depois de luta, de convencimento da iniquidade, do pecado. Mas estivesse Mateus já lutando e recalcitrando com relação à convicção dos seus pecados, já sendo objeto do Espírito Santo de Deus agindo no seu coração, ou tem a sua conversão ocorrida agora de maneira súbita, uma coisa nós podemos estar absolutamente certo. Ele se arrependeu dos seus pecados e ele creu em Cristo como seu Salvador. Porque ninguém jamais será um legítimo, genuíno seguidor de Cristo, a não ser que se arrependa das suas iniquidades, dos seus pecados, e se confie a Cristo pela fé, como único e suficiente Salvador da sua vida. E isso pode levar meses, pode levar anos, mas pode ser realizado assim, quando a palavra de Cristo é acompanhada pelo chamado eficaz do Espírito Santo de Deus, e em frações de minutos, uma pessoa pode ser convencida da sua iniquidade, do seu pecado, e dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Com a presença graciosa de Cristo e da sua palavra, e a operação eficaz do Espírito Santo no coração de uma pessoa. Substitua aqui o nome de Mateus pelo seu nome. E eu não sei como é que foi a sua conversão, sei como foi a minha, e sei que o Espírito Santo de Deus age de maneira soberana e variada, mas de uma maneira ou de outra, súbita ou não, num banco de igreja, ou no seu quarto, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou seja lá em qual for a circunstância, o Espírito Santo de Deus, através da palavra, nos convence da nossa iniquidade, do nosso pecado, produz no nosso coração arrependimento e nos leva a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É quando então nós nos levantamos, deixamos tudo e seguimos
ao Senhor Jesus, com todas as implicações relacionadas ao discipulado cristão, à determinação de servir, de seguir e servir ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com certeza, Mateus ou vinha lutando, ou ali de forma imediata, foi o suficiente com a palavra de Cristo e a operação do Espírito para se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, e ali então depositar e confiar a Ele a sua vida. E meus irmãos, o instrumento para a salvação de pecadores hoje continua a ser a simples e eficaz pregação da palavra de Cristo. Continua a ser de forma muito semelhante ao instrumento utilizado ali para o chamado de Mateus. A pregação do Evangelho não é outra coisa do que, em nome de Cristo, Cristo mesmo falando através da pregação e dizendo, segue-me. Não é outra coisa. Quando ele fixa os olhos em alguém, e então, através da pregação da sua palavra, o seu Espírito Santo vai e age no seu coração e diz, segue-me, arrepende-te das tuas iniquidades e dos teus pecados, e confia a tua vida em mim, larga aquilo que não está de conformidade com a vontade boa, santa e agradável de Deus, e segue-me. Claro, acompanhada pela ação eficaz, extraordinária e sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que fala a palavra de Cristo pregada, anunciada, e convence o pecador da sua iniquidade, da sua pecaminosidade, da sua indignidade, e graciosa e soberanamente o leva a levantar-se e a ser conduzido a Cristo e a responder positivamente à palavra de Cristo. Aqueles que são eficazmente chamados pelo Espírito, por meio da palavra de Deus, não hesitam em deixar tudo e seguir ao Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente é exatamente o que nós observamos na conversão de Mateus. Ela foi inesperada e surpreendente, como vimos. Ela foi simples e eficaz, apenas mediante a sua palavra e a operação convencedora do Espírito Santo de Deus, regeneradora do Espírito Santo de Deus, justificadora do seu Espírito Santo, do seu Espírito. Mas, meus irmãos, há uma terceira lição relacionada à conversão de Mateus, que não está clara aqui no texto, mas que está clara nos outros evangelhos. Na realidade, há uma ligação entre o versículo que lemos, o versículo 9, e a seção seguinte no Evangelho de Mateus, que vai do versículo 10 ao versículo 13. Eu até pensei em tomar essa porção como um todo, do verso 9 ao verso 13, e expô-la hoje à noite. Mas as duas lições são tão preciosas, a conversão de Mateus, e depois o ensino de Jesus com relação ao fato de que ele não veio para salvar aqueles que se têm por sãos, mas veio para salvar enfermos, doentes, pecadores, que eu considerei melhor me concentrar hoje na conversão de Mateus e na semana que vem, com a graça de Deus, considerar a sessão seguinte. Mas há uma relação íntima entre essas duas passagens, não clara aqui, mais uma vez, provavelmente por modéstia de Mateus, mas clara nos outros evangelhos, relacionada ao fato de que esse banquete que Jesus participou com outros publicanos e pecadores, mencionados aqui a partir do verso 10, e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Esse evento, na realidade, aconteceu na casa de Mateus. E aconteceu na casa de Mateus não por acidente, mas porque Mateus realizou um banquete e convidou toda a sua turma, aqueles publicanos todos, pecadores. Pelos convidados de Mateus, a gente pode imaginar a vida que ele vinha vivendo, a sua companhia e os seus convidados. Quer ver?
observem o que nós lemos no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no versículo 15, nós lemos logo após ali a vocação de Levi, que achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Claro, sempre há muito grande número de publicanos e pecadores, né? Sempre há grande número de corruptos e de usurários e de pecadores, isso não é nenhuma novidade. Mas o interessante é que muitas vezes são esses os que buscam a Cristo e não os fariseus e os escribas religiosos e hipócritas. E os evangelhos não deixam de chamar a atenção para isso. No Evangelho de Lucas, a circunstância fica mais clara ainda, porque nós lemos que então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Então, daí, meus irmãos, eu quero extrair a terceira lição com relação à conversão de Mateus, ressaltando o fato de que ela foi não apenas inesperada e surpreendente, e não apenas simples e eficaz, mas ela foi operosa e frutífera. Operosa e frutífera. Como deve ser toda conversão. E isso fica claro pelo fato de que Mateus não apenas se converteu, largou tudo que tinha, tudo que tinha, e agora passou a ser um servo de Cristo sem fazer mais nada. Não. A sua primeira providência, os relatos dos evangelhos parecem nos indicar isso, foi pensar o seguinte: que maravilha, que grande salvação eu alcancei. Como é que Jesus, o Filho de Deus, atentou para mim, fixou seus olhos em mim, me convenceu da minha iniquidade, do meu pecado, me conduziu a Ele de forma tão misericordiosa e graciosa, e eu venho dessa vida pregressa, corrupta, com esse tipo de vida e de amizades que eu tinha, e agora vou deixar a minha turma naquela condição? Não, nada disso. E aí a primeira coisa que ele fez foi fazer um banquete, o que provavelmente era muito comum na sua vida, realizar banquetes, trazer os seus amigos, os publicanos, os pecadores, e ali então se entregar à bebida e a tudo mais. E agora ele deve ter pensado: agora eu vou surpreender podemos pensar aí o Antônio, o João, o Paulo, sei lá, né? Pensar em nomes judeus, o Benjamim, o José, eu vou surpreender esses meus amigos todos, vou chamar meus colegas de profissão, publicanos, e meus amigos pecadores, mas eu vou convidar a Cristo e os seus discípulos para estarem comigo lá, a fim de que eles tenham o privilégio e a oportunidade que eu tive. E quem sabe o Senhor Jesus não vai olhar para eles também, de uma maneira especial como olhou para mim, e não vai chamá-los também, e eles também não vão se levantar e deixar tudo e seguir a Cristo. Se Ele fez comigo, por que não pode fazer com eles também? Se eu, sendo quem sou, e tendo a vida que tive, fui graciosamente, inesperadamente, surpreendentemente, de maneira simples e tão eficaz, chamado eficazmente pelo seu Espírito, mediante a sua palavra, por que aqueles que gozavam da minha amizade, da minha comunhão, também não podem ser? E Ele também os convidou para um banquete. Eu não vou entrar nesse episódio agora, porque nós faremos isso na próxima semana, se o Senhor permitir. Lições preciosas aqui, especialmente com relação à reação novamente dos escribas e dos fariseus, que não gostaram daquela participação de Jesus naquele banquete com os publicanos e pecadores. Mas, meus irmãos, o fato é que vemos aqui que a conversão de Mateus foi, portanto, também operosa. Logo, logo ele passou a servir a Cristo. Logo, logo ele passou a ser um instrumento da graça salvadora de Cristo para a conversão das pessoas que a providência de Deus, pecadores e publicanos, tinha colocado ao seu redor. E tinham sido antes os seus amigos.
aqueles com quem ele convivia, com quem ele conversava sobre os impostos, sobre as tribulações, sobre o quanto, quem sabe, ele tinha botado no bolso desonestamente de fulano, de cicrano, das coisas ilegais e corruptas, quem sabe. Mas eram essas as pessoas que Deus tinha colocado na sua providência como companheiros e amigos de Mateus anteriormente. E ele então faz tudo o que está ao seu alcance para que aquelas pessoas tenham também a oportunidade de serem expostas a Cristo e, quem sabe, sejam alcançadas pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu poder para regenerar um coração. Poder muito maior, como tenho ressaltado, do que a cura de enfermidades, do que acalmar tempestades e do que expulsar legiões de demônios, porque só Deus pode realizar, só o Espírito Santo de Deus pode fazer mediante a palavra de Cristo. Então vemos, irmãos, como a conversão de Mateus, ou o chamado de Mateus, foi operoso, não apenas nisso, em ele imediatamente fazer o que estava ao seu alcance para, pela sua instrumentalidade, aqueles que Deus havia colocado na sua providência serem também conduzidos a Cristo, terem oportunidade de conhecer a Cristo, de maneira salvífica, mas também, é claro, através do seu ministério apostólico, apesar de pouco sabermos acerca do ministério de Mateus, apostólico de Mateus, mas ele foi chamado não apenas para ser feita nova criatura, mas ele foi chamado para ser um dos 12 apóstolos de Cristo, e operoso também no registro da sua grande obra, quem sabe, certamente a sua maior obra, o registro do Evangelho de Mateus, com os dons que Deus havia dado a ele, e havia exercitado mesmo naquela função, naquela profissão, para muitos inadequada, como coletor de impostos a serviço do Império Romano, mas como foi operosa a sua conversão como instrumento da salvação, para a salvação de outros, não apenas conduzindo os seus amigos a Cristo naquele banquete, mas escrevendo o Evangelho de Mateus, instrumento da graça de Deus e do Espírito Santo para a conversão de quantos milhões de pessoas, não sabemos, não é? Em todo o mundo, em todas as nações, pela instrumentalidade dessa porção inspirada da palavra de Deus, que é o Evangelho de Mateus, que nós aqui já há quantos meses temos tido a oportunidade de estudar e de considerar. Meus irmãos, apenas para concluir a nossa exposição desse versículo, apenas ressaltar algumas aplicações para nós. Primeiro, o fato de que aprendemos aqui, portanto, que não existe pecador, nem condição alguma que esteja além do poder da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Ele veio para salvar publicanos e pecadores, e ele os encontra aonde eles estiverem. Essa é uma lição que certamente esse texto nos dá. Cristo veio para salvar pecadores, nós vamos tratar disso na semana que vem. E não há condição, nem pecador, nem situação alguma, nem condição alguma que esteja além da graça redentora, da salvadora de Cristo, do olhar identificador e salvador de Cristo e do seu chamado. Segue-me. Não há. O diabo é enganoso. E às vezes ele tenta impedir que as pessoas de irem a Cristo, iludindo-as, sugerindo que elas não têm pecado. Moralismo. As pessoas não conseguem ver os seus pecados. Mas às vezes ele intenta manter as pessoas distantes de Cristo, indo para o extremo oposto e sugerindo que as pessoas são tão pecadoras que não há jeito para elas. Como é que um beberrão, um mentiroso, um adúltero, um enganador, um lascivo, etc., como é que eu vou poder ser perdoado? Como é que Cristo vai olhar para mim? Como é que Ele vai me chamar para ser seu discípulo, seu apóstolo, para escrever um evangelho? Mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, exatamente para envergonhar as sábias e as poderosas, e para deixar claro que a redenção, a salvação é fruto da graça e da misericórdia dEle, não de justiça nem de obra nossa.
Em segundo lugar, meus irmãos, a passagem nos ensina, usando a linguagem mais ou menos semelhante à de Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 6, que a obra da conversão não se dá sendo necessário alguma coisa extraordinária, no sentido de que é preciso descer ao inferno, ao abismo, ou subir aos céus. O apóstolo Paulo coloca as coisas dessa maneira na sua carta aos Romanos, no capítulo 10. Uma passagem conhecida, onde, contrastando as obras da lei e a salvação pela fé, a justiça que vem da fé, Paulo diz: ora, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, como se fosse necessário para a salvação de alguém um trabalho hércules, de ir aos céus ou de descer ao abismo. Não. Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É só isso. É isso que Deus requer. É simples, num certo sentido é simples. É uma obra extraordinária que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, só o Espírito Santo de Deus pode realizar, mas não é necessário obras de justiça, não são necessárias obras de justiça, nem cerimônias, nem emocionalismo, nem grandes apelos, nem nada disso. É a palavra da pregação, a palavra de Cristo, positivamente respondida pela ação do Espírito Santo de Deus no coração de um pecador que realiza essa obra da salvação, como vemos aqui no caso da conversão de Mateus. Outra lição que o texto nos ensina, meus irmãos e irmãs, é que o crente, assim como Mateus, não se satisfaz, não fica satisfeito em alcançar sozinho a salvação. Ele deseja conduzir outros a Cristo, isso é natural. E para isso, ele utiliza, ou pelo menos deve utilizar, todos os recursos que Deus lhe dá para conduzir outros ao conhecimento salvífico do Senhor Jesus Cristo. Fomos salvos pela misericórdia e graça de Deus. E não anelamos que outros que Deus coloca na sua providência como nossos próximos espirituais sejam também alcançados por Cristo e conduzidos a Cristo. E como é que eles serão conduzidos? A não ser por intermédio daqueles que, como nós, Deus colocou como próximos espirituais deles para sermos instrumentos da graça de Deus para conduzi-los a Cristo. É interessante que nesse contexto do chamado dos apóstolos, nós vemos, por exemplo, que quando André foi chamado por Cristo, ele logo foi e chamou seu irmão Pedro. Quando Filipe foi chamado, ele correu e chamou Natanael, dizendo: vem ver. E aqui também, quando Mateus foi convertido, ele logo foi atrás dos seus companheiros, fez o banquete, chamou a Cristo e pronto, fez aquilo que é papel do crente fazer: conduzir pecadores a Cristo e conduzir Cristo aos pecadores. Prover um banquete, não precisa ser um banquete, pode ser, mas não precisa ser um banquete nesse sentido, mas um banquete espiritual mesmo, conduzindo, chamando, indo buscar e convidando, e pelos testemunhos, trazendo as pessoas à igreja para que tenham a oportunidade de ouvir Cristo falando pela pregação do Evangelho, para que possam ser convencidos da sua iniquidade, do seu pecado, e outros meios também. O Senhor Jesus tem funções e tarefas, meus irmãos, o texto nos ensina isso também, para cada um daqueles que Ele chama para ser o seu discípulo. Ele nos criou, na sua providência nos habilitou, nos qualificou, conhece os dons que Ele mesmo nos concedeu e deseja usá-los para a salvação daqueles que na sua providência coloca como nossos próximos espirituais, com vistas à promoção do seu reino e o louvor, a honra e a glória do seu nome. O Criador, nosso Redentor, é o nosso Criador. O Deus da criação é o Deus da providência, é o Deus da redenção. E Ele, assim como proveu dons para Mateus, e preparou Mateus, num certo sentido, para o exercício
de uma vocação, especialmente para ser o autor desse evangelho, e depois então ele utilizou, assim também ele faz conosco. Ele nos habilita, ele nos qualifica, todos nós temos dons, habilidades, qualificações que Deus nos dá, e quando ele nos chama e nos converte, é natural que ele nos use com vistas a esse grande objetivo do evangelho, que é a promoção do seu reino, e a conversão dos perdidos, e o louvor, a honra e a glória do seu santo nome. E, portanto, nada mais natural que nós, como crentes, sempre coloquemos os nossos dons a serviço do Senhor Jesus e sempre esteja na nossa mente que banquete eu posso fazer, o que é que eu posso fazer, para que aqueles que Deus tem colocado na sua providência soberana como meu próximo espiritual, ser conduzido a Cristo e ter a oportunidade de ter um encontro com Cristo, de modo que ouça a voz de Cristo, Cristo o chame, o Espírito Santo de Deus opere no seu coração a mesma obra regeneradora e salvadora que ele operou um dia na minha vida. Meus irmãos, apenas para concluir, se você ainda se encontra em estado de pecado, lutando, recalcitrando, se engalfinhando com a sua iniquidade, com seus pecados e com a sua culpa, quem sabe Cristo não olha para você hoje mesmo e não chama você hoje mesmo como chamou Mateus? Não é preciso passar domingo após domingo tendo tantas oportunidades de ouvir a Cristo chamando e o Espírito Santo de Deus convencendo da iniquidade do pecado, sem responder positivamente, abandonando tudo, se levantando e seguindo a Cristo. Se Cristo olhar para você e pelo seu Espírito Santo lhe convencer da sua iniquidade, do seu pecado, levante-se. Não estou dizendo literalmente, os irmãos sabem que eu não faço isso para vir a Cristo, mas espiritualmente, levante-se, deixe tudo, siga Cristo, se coloque diante dele e sirva-o, e jamais você se arrependerá disso, porque jamais ninguém se arrepende de deixar uma coletoria, uma profissão rentável, ou a iniquidade, a corrupção, o pecado, para servir ao Senhor, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os milagres de Cristo, essas demonstrações de que de fato esse Jesus a quem nós pregamos é o Filho de Deus, através da sua autoridade para curar enfermos, para aquietar tempestades e para expulsar demônios e para perdoar pecados, demanda uma resposta positiva, requer uma resposta positiva. Num certo sentido, é como se essa conversão de Mateus fosse um corolário dessas demonstrações do poder, da autoridade e da divindade de Cristo. Se Jesus a quem nós pregamos é o Filho de Deus e tem poder para fazer tudo isso, o que é que você espera para confiar a sua vida a Cristo e responder positivamente ao Evangelho, ao chamado de Cristo, colocando a sua vida nas suas mãos? O que é que você espera para deixar tudo e seguir a Cristo? E por outro lado, meus irmãos e irmãs, me dirigindo agora a nós que fomos já objeto da graça salvadora de Cristo, a nós a quem Cristo já chamou e já deixamos tudo e o seguimos. Se Ele já nos chamou e já lhe chamou, faça uso sábio das oportunidades que Ele nos dá e dos dons que Ele dá a você, para, com a graça dEle, ser instrumento operoso para que outros que não conhecem ainda a graça salvadora de Cristo sejam também conduzidos a Cristo por seu intermédio. Como nós tendemos a falhar nisso? Como nós deixamos de fazer uso das nossas vocações, sejam elas quais forem, com vistas à salvação dos perdidos, à promoção do reino de Deus e à honra e à glória e louvor do seu nome. Não interessa se você é professor, se trabalha no comércio, em loja, se é militar, se é funcionário público, não importa a sua atividade e a sua vocação. Nós sabemos que a igreja é coluna e baluarte da verdade. E nós sabemos que, de fato, como um antigo
professor idoso e muito crente disse, se nós não somos evangelistas, nós somos campos de evangelização. Se nós não somos missionários, num certo sentido, é porque nós precisamos ser alcançados ainda, porque Deus nos chama com esse propósito de conduzir outros à graça salvadora, à sua própria graça salvadora. Nós fomos objeto dessa tão grande salvação em Cristo e não seremos usados como instrumento da sua graça para conduzir outros a quem a sua providência soberana colocou como nossos próximos espirituais? Aprendamos com Mateus, meus irmãos e irmãs, e sejamos instrumentos da graça de Deus, para que outros que ainda vivem na sua iniquidade e no seu pecado, publicanos e pecadores, tenham a mesma oportunidade que nós tivemos, sejam expostos à pregação do Evangelho, à palavra de Cristo, para que o Espírito Santo possa operar eficazmente no coração deles, e eles sejam vistos por Cristo, chamados por Cristo, se levantem, deixem tudo e sigam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.